Queridos irmãos, a paz do Senhor. Marcos, capítulo 1. Eu quero trabalhar convosco os versos 40 ao 45. Eu queria dar sequência à continuação, já há muito tempo estávamos afastados do estudo de Marcos. Eu queria dar sequência à continuação deste estudo. E hoje, com a graça de Deus, nós fecharemos o capítulo 1. E eu vou tentar passar a mensagem que Marcos quis passar para aquele povo lá de Roma. Marcos, capítulo 1, dos versos 40 ao 45. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Nossa mensagem de hoje é a cura, a purificação de um leproso. É o que nos relata Marcos nestes 5 versículos. Só existem 2 relatos bíblicos detalhados em que se fala detalhadamente da purificação de leprosos. Um deles está lá em Lucas, no capítulo 17, verso 12, e é este caso. Mas eu queria chegar um bocadinho atrás, já que nós tivemos algum tempo afastados deste estudo. Eu queria contextualizar aquilo que nós estamos falando. No primeiro capítulo de Marcos, este homem, João Marcos, escolhido e inspirado por Deus, ele relata vários milagres, várias curas de Jesus. E estes milagres e estas curas, eles serviam para relatar, para acentuar a autoridade, destacar a autoridade de Jesus como sendo o Filho de Deus. E Marcos destaca Jesus como tendo autoridade sobre as doenças, sobre os demónios, sobre os homens. E com isto tudo, Marcos quer mostrar que Jesus é o poderoso Filho de Deus. Mas nós temos que nos lembrar que o público-alvo de Marcos é a cidade de Roma. É os cristãos que habitavam em Roma. E aqui Marcos tem uma dificuldade acrescida. Porque naquela época imperava a cultura greco-romana, em que a Grécia era considerada a capital da ciência, a capital da cultura, a capital do conhecimento, e Roma era o império dominante no mundo, era o poderio militar, era o poderio bélico. E por que é que Marcos tinha dificuldade? Porque os moradores de Roma davam grande ênfase a tudo o que era poder, tudo o que era glória, tudo o que era grande. E agora Marcos apresenta Jesus, um homem judeu, como filho do Deus vivo, como filho do Deus dos deuses, mas que nasce de uma forma humilde, uma forma simples, cresce humildemente numa carpintaria, exerce o seu ministério de uma forma errante. Jesus não tinha catedrais, Jesus não tinha igrejas, Jesus não tinha templos, a única coisa que Jesus tinha era pedras, desertos, matos e praias. E morre da forma mais desonrosa. Isto para o povo de Roma soava a forma estranha. Marcos então tinha uma dificuldade acrescida.
Marcos é considerado um evangelista menor, mas foi o que teve mais trabalho. Por incrível que pareça, não é? Às vezes os menores são chamados a fazer trabalhos maiores. O que Marcos queria fazer era uma apologia, era uma defesa à cruz, era uma defesa à crucificação de Cristo. O que Marcos queria fazer era uma defesa ao poderio de Jesus sobre todas as coisas, sobre todos os demónios, sobre todos os homens, sobre todas as doenças. E agora aqui vamos entrar num capítulo do ministério de Jesus muito importante, porque você e eu juntos iremos compreender que Marcos escreve a cura de um leproso, exatamente como Lucas escreveu, por causa de algo muito interessante. É que eu disse cura de um leproso, não é? Mas não é cura, é limpeza. Porque a lepra era sempre, eu já lá vou destacar isto mais aprofundadamente, mas a lepra era sempre acompanhada de uma doença espiritual chamada pecado. E então aqui Marcos chama a autoridade de Jesus, ou chama para Jesus toda a autoridade. Se nós dermos aqui um passeiozinho pelo capítulo 1, nós vemos logo aqui no início as 3 fases do ministério, da preparação do ministério de Cristo: o aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus no Rio Jordão, e depois, 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado no deserto para ser capacitado, para ser testado. Jesus sai do deserto e vai para a Galileia, e quando ele tem notícia que João Batista tinha sido preso, ele vem da Galileia e ele começa pregando uma mensagem que nós estudamos, que é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem de Jesus. Quando ele chega a Cafarnaum, ele passa pela praia. É claro que isto parece que foi uma coisa automática, mas não foi. Isto demorou algum tempo. Os discípulos que Jesus chamou já eram conhecidos de Jesus, eles já conheciam Jesus. E ele passa pela praia e vê Pedro, André, João e Tiago e os chama: vinda para mim, porque a partir de agora vos farei pescadores de homens. Aqui Marcos já começa a mostrar a autoridade de Jesus sobre a raça humana, porque ninguém tem direito de chamar ninguém. O único que tem direito de chamar alguém é Deus. E Jesus aqui impõe-se sobre a raça humana. E estes homens nem discutiram, eles foram, largaram tudo, diz a Bíblia, largaram barcos, largaram pais, largaram redes e seguiram Jesus. Vemos aqui depois, logo de seguida, que ele entra num sábado, numa sinagoga de Cafarnaum, e encontra lá um homem que se manifesta com um espírito demoníaco, e Jesus, com a sua grande autoridade, a autoridade que só ele tem, só ele é devida, ele expulsa aquele demónio e limpa aquele homem daquele demónio. Ao findar essa sessão na sinagoga, ou esse culto na sinagoga, Jesus entra na casa da sogra de Pedro, e eis que a sogra está enferma, cheia de febre, e Jesus se debruça sobre ela, pega-lhe na mão, e a febre logo parou. Aqui Marcos começa a mostrando a autoridade de Jesus sobre doenças. Nessa noite, que era uma noite de sábado, o povo de Cafarnaum afluiu à porta da sogra de Pedro e levaram-lhe, diz a Bíblia, toda a sorte de enfermidades e de espíritos. E Jesus passou-lhe uma noite inteira curando enfermos e expulsando demónios. Nessa mesma noite, de madrugada, Jesus sai de casa e vai para um lugar deserto para orar. E diz a Bíblia que Pedro foi à procura dele
e disse-lhe: Mestre, o que é que tu estás aí fazendo? Vem, há mais pessoal para curar, há mais pessoal para libertar, há mais espíritos para expulsar. Mas Jesus tem uma resposta para Pedro surpreendente, e aqui Jesus retira o tapete aos pastores neopentecostais, aqueles pastores que só veem Jesus como o curandeiro. Jesus só serve para curar, não serve para mais nada. E Jesus diz: vamos às aldeias vizinhas para que eu aí também pregue, porque para isso vim. Aqui nós aprendemos com Marcos que a atividade principal da igreja, a atividade principal de Jesus, aquilo que Ele nos veio aqui ensinar, é pregar, é ensinar, é proclamar a palavra. A cura é procedente da palavra, a cura é consequência da palavra. Pior é que muitos trocam isto tudo. Primeiro cura-se e depois ouve-se. E neste episódio agora, nós temos, a partir do verso 40, Marcos chama a atenção para o poder de Jesus face às doenças físico-espirituais, que é a lepra. E como eu disse que a lepra está sempre ligada ao pecado, então aqui Marcos traz para Jesus a autoridade para perdoar pecados. E aqui você vai entender uma coisa interessante, porque como a lepra tem uma relação estreita com o pecado, e eu fui ler Levítico 13 e 14, é amassador aquilo que Moisés escreveu em relação à lepra. Porque o capítulo 13 do Levítico é onde ele trata os leprosos e aquilo que eles estão sujeitos, porque a Bíblia diz que o leproso é imundo. Por isso é que a lepra está ligada ao pecado. Tem uma forte ligação com o pecado. E no capítulo 14 é a progressão da limpeza do leproso, e é o sacerdote que vai acompanhando, e é um processo enorme, um processo moroso, demorado, que pode até levar anos. E aqui Marcos mostra: Jesus tem autoridade sobre pessoas, sobre doenças, sobre espíritos demoníacos, mas também tem autoridade sobre o perdão dos pecados. E conforme eu disse, Marcos está falando para cristãos de Roma. Mas Marcos também está falando para judeus, para pessoas que conheciam a cultura judaica. E na cultura judaica, o único que podia perdoar pecados era Deus. Era um sacrilégio, era uma blasfémia se alguém dissesse: eu te perdoo os teus pecados. Era blasfémia, porque o único que pode perdoar pecados é Deus. Pela primeira vez no Evangelho, vemos Jesus, no Evangelho de Marcos, vemos Jesus não só curando pessoas, não só purificando pessoas, mas começando agora a preparar um outro caminho, que é o caminho da salvação das pessoas. Perdão de pecados traz salvação. Então, quando Jesus começa agora aqui tratando de leprosos, Ele está iniciando, preparando o caminho para a salvação das pessoas. E então agora nós vamos ver aqui, versículo por versículo, o que é que Marcos nos quer dizer. E no verso 40 nós vemos que o leproso aproximou-se dele. Ora, isto era contra a lei. Porque, repare, se você for lá ler em casa, não é agora aqui, porque estamos aqui a noite inteira a ler o Levítico 13 e 14. Mas se você ler, o leproso era colocado fora dos arraiais da cidade. O leproso era-lhe vedado a acessibilidade social. O leproso era isolado das pessoas. O leproso era considerado imundo. Então o leproso era colocado num lugar só para ele, e enquanto durasse a sua cura, a sua purificação, o leproso nunca se poderia aproximar de ninguém. Mas a Bíblia diz que aproximou-se dele um leproso. Eu não sei onde é que ele se aproximou, não sei se foi na rua,
Porque a Bíblia diz no verso 38 e 39, nós vemos isso, que Jesus diz: vamos às aldeias vizinhas para que eu aí também pregue, porque para isso vim, e pregava nas sinagogas de Deus por toda a Galileia, expulsava os demónios. Possivelmente isto passou-se numa aldeiazinha, numa vilazinha, ou possivelmente passou-se em Cafarnaum. Não é específico a Bíblia dizer onde é que isto se passou, mas possivelmente Jesus foi para os vilarejos, foi pregar a palavra e retorna a Cafarnaum para descansar, para estar um pouco sossegado, e há uma abordagem contra a lei de um homem que padecia de lepra. Nós vemos isso em Levítico 13 e Levítico 14. Primeiro, os leprosos eram considerados imundos. Segundo, os leprosos eram considerados culpados da culpa de pecado, e pecado grande. E se nós formos ler na história bíblica, nós vemos que Midian, a irmã de Moisés, que se revolta contra o irmão, Deus a cobre de lepra. E só quando ela se arrepende é que ela fica purificada. Nós vemos o rei Uzias, que entra no templo sem qualquer autorização ou sem que tivesse capacitado para isso, e Deus o cobre de lepra. Por isso é que a lepra é ligada ao pecado. A lepra é sempre ligada à desobediência. Mas o que é que levou este homem a desafiar a cultura judaica? O que é que levou este homem a aproximar-se de Jesus, sabendo ele que não se podia aproximar? Em primeiro lugar, porque ele acreditava na divindade de Jesus. Pastor, como é que você pode provar isso? Veja comigo. Verso 40, a segunda parte. E aproximou-se de um leproso que, rogando, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia. A Bíblia diz-me em Lucas que ele clamava, adorou a Jesus. Em Mateus ele clamava, adorando. E parece que é uma coisa normal. Mas para o judeu não há nada normal em alguém se ajoelhar. Porque ainda hoje o judeu não se ajoelha diante de homem nenhum. O judeu só se ajoelha na presença de Deus. Este homem, ele reconhece a divindade de Jesus quando ele se ajoelha, quando ele clama, quando ele adora, quando ele lhe chama de Senhor. Como nós vimos, a lepra era incurável. Só Deus podia curar a lepra. Hoje há curas. Aliás, hoje já nem há lepra. Hoje há cura para a lepra. Mas a lepra, nesta altura, nesta época, como era ligado ao pecado, só Deus é que podia curar. Só Deus é que podia limpar. E como é que nós percebemos isso? Se você for lá a 2 de Reis, no capítulo 5, a famosa história daquele general do exército sírio, Naamã. Diz a Bíblia que Naamã era um homem poderosíssimo, porém sofria de lepra. E Naamã tinha lá uma menina que foi trazida dos esporos de guerra, e a menina dizia para a sua senhora: se o meu senhor conhecesse o Deus de Israel, ele podia ficar limpo. E deve ter sido tanta a insistência da mocinha que a esposa disse: Naamã, ouve o que ela está a dizer, se calhar vale a pena tentar. Porque é muito triste. Conforme era Naamã, todo poderoso, bem vestido, mas o pior era quando ele se despia. O pior é quando nós nos despimos e que nós vemos a força do nosso pecado. Isso geralmente vê-se no quarto. É porque é no segredo do nosso quarto. É quando nós estamos connosco próprios. É que a ficha cai. Aí é que nós vemos a podridão do nosso corpo. Porque quando estamos na sociedade, e quando estamos inseridos, e quando estamos na igreja, muitas vezes ninguém vê nada. A gente só vê santinhos. O pior é quando se despe a capa, essa capa de santinho, e se vê o tamanho da lepra provocada pelo pecado na vida das pessoas.
E Naamã acreditou naquela miúda. E Naamã foi ter com o rei, e o rei da Assíria escreve uma carta para o rei de Israel, e diz a Naamã: vai, leva a carta, e quando lá chegares vais em meu nome, e não se passa nada, tu vais ser curado, aquilo é um instantinho, aquilo não dói. Naamã chega a Israel e leva a carta, e quando o rei de Israel lê a carta, ele diz: mas este homem quer guerra comigo, ele está procurando desaforo comigo. Quem sou eu para curar a lepra? Serei eu Deus? O rei de Israel sabia que a lepra só podia ser curada através do perdão de pecados. O único que pode curar o perdão, a doença do pecado, porque é o único que pode limpar o pecado, é Deus. Em segundo lugar, este homem toma uma atitude de fé, porque ele chega perto de Jesus, ele toca, aproximou-se de Jesus, ele ajoelha-se, ele clama, ele louva a Jesus, e ele depois diz: se tu quiseres, podes-me limpar. Ao contrário do que muita gente fala, ao contrário do que muita gente ensina, os outros passam a vida a decretar a cura. Eu decreto a cura, eu declaro a cura, eu proclamo a cura. Até parece que há mais deuses do que Deus. Até parece que há mais Cristos do que Cristo. Este homem não, este homem toma uma atitude de fé. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele reconheceu a divindade de Jesus e ele colocou fé nessa mesma divindade. Esta cura, esta limpeza que o homem estava à procura, iria dar-lhe o acesso à vida social. Ele poderia ter família novamente. Ele poderia ter amigos novamente. Ele poderia confraternizar novamente. E mais, ele poderia ter acesso novamente ao templo, à sinagoga. Porque não havia mais nada prejudicial para um judeu que era estar vedado à entrada da sinagoga num dia de sábado. Mas olhe para mim. Este homem tem uma atitude de fé porquê? Porque é necessário ter mais fé para dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Olha, Deus, eu quero, Deus, eu preciso, mas seja feita a tua vontade. Porque nós pedirmos a Deus, meu amado irmão, a gente somos pedincheiros desde a nascença. Nós andamos uma vida inteira na pedincha. Agora eu quero ver é aquele que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí sim é que se vê a fé das pessoas. Eu quero, mas eu preciso da tua vontade na minha vida. Qual foi a reação de Jesus? Já vimos que o homem quebrou a lei de Moisés, sim ou não? Mas Jesus faz pior ainda. Em primeiro lugar, Jesus se mostra profundamente compadecido. E este compadecido aqui, do original grego, vem da palavra tripa, entranhas. Porque nós dizemos assim: o meu coração ama, é ou não? Mas não é, no grego não é assim. No grego o coração age e as tripas sentem. Mas você não vai dizer agora à sua esposa: eu amo-te com todos os meus intestinos. Mas no grego, profundamente compadecido é um sentimento que sai de dentro. E Jesus diz, no verso 41, e Jesus, movido de grande compaixão. Quando a Bíblia fala grande compaixão, quer dizer que o sentimento de Jesus vem de dentro. E aqui Marcos não receia apresentar Jesus. Primeiro ele quer apresentar Jesus como o Filho de Deus, como aquele que detém toda a autoridade, mas Marcos não tem medo, não tem receio de apresentar Jesus como um homem que sente, como um homem que tem emoções,
como um homem que é capaz de se compadecer por alguém, como um homem que é capaz de se condoer, de sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Essa é a diferença do cristão. O cristão tem que sentir a dor do próximo. O cristão tem que se compadecer com o próximo. O cristão tem que ter dores cá de dentro, sentimentos cá de dentro, pelo próximo. E agora Jesus toca no leproso. Jesus também contraria a lei, porque ao tocar no leproso, Jesus automaticamente ficou impuro, ficou imundo. Por que é que Jesus fez isso? Por que é que Jesus, na presença de tanto judeu, sabendo Jesus que ia gerar polémica, por que é que Jesus toca no leproso? Diz aí, estendeu a mão e tocou-o. Primeiro, porque Jesus estava compadecido. Quando Jesus tem aquela reação de sentimento interior para com o próximo, Jesus já tem empatia, ele já está sentindo a dor do outro. Você está a entender isto? Segundo, porque Jesus quis mostrar que estava com ele, mostrava simpatia com ele. Terceiro, Jesus quis mostrar que estava acima de qualquer lei. Ele era a lei. Foi ele que deu a lei. E em quarto e último lugar, Jesus quis mostrar que ele veio ao mundo para tomar o lugar do impuro. Aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que todo aquele que acredite seja salvo. O justo se tornou injusto, para que o injusto se torne justo. E quando é que nós vimos isso? Quando Jesus toma o lugar do pecador no batismo de Jordão. Nós lembramos que João Batista pregava o batismo nas águas para remissão dos pecados, para arrependimento dos pecados. Que pecado é que Jesus tinha? Qual foi o crime que Jesus cometeu? Contra os homens, contra Deus? Nenhum. Mas quando Jesus desce às águas e diz a João, João, tem calma. É necessário que assim aconteça para que seja mostrada a justiça. Jesus desce às águas para tomar o lugar do pecador, para tomar o lugar do imundo. Por isso é que Jesus não tem qualquer problema em tocar no leproso. Interessante é que da mesma forma como o leproso fala para Jesus, Jesus também fala para o leproso. O leproso diz, se tu quiseres, se queres, bem podes limpar-me. E no fim da emoção de Jesus, da compaixão de Jesus, Jesus diz, eu quero ser limpo, fica limpo. E aqui Jesus imita uma palavra de ordem. Olha a contradição. No Antigo Testamento, em Levítico 13 e 14, só o sumo sacerdote, só o sacerdote principal é que declarava a purificação do leproso. E essa purificação era lenta, era dolorosa, ela era morosa, ela chegava a demorar anos, porque enquanto houvesse manchinhas, o sacerdote tinha dúvidas, então mandava, vai mais 7 dias. Ao fim de 7 dias retorna cá e depois ia vendo, e aquilo poderia demorar anos. Jesus dá uma ordem e diz, quero ser limpo. E diz a Bíblia, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então Jesus não só tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, como tem autoridade para perdoar pecados. Porque quando o homem ficou limpo, foi a limpeza não só física,
mas foi uma limpeza espiritual instantânea. No mesmo instante. Deu-se 3 curas aqui, no verso 42. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aqui neste verso existem 3 tipos de cura que Jesus operou. Primeiro, o aspecto físico. Você sabe o que é a lepra? A lepra corrói a pele, corrói a carne. A pessoa fica feia, fica deformada. Aqui houve a cura física. Aqui houve a cura social, porque o homem teve direito de retornar novamente à sua família, de retornar novamente aos seus amigos, de retornar novamente à sinagoga. E houve o aspecto espiritual, a cura espiritual, porque o homem foi curado dos seus pecados. 3 curas, numa palavra só. É isto que Marcos quer apresentar, ou quis apresentar àquele povo, apresentando este Jesus que pela sua palavra era capaz de curar fisicamente, socialmente, espiritualmente. É isto que Marcos quer apresentar agora, este Jesus a si e a mim hoje. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos destas coisas. Mas existe aqui outro ponto que eu queria falar convosco. É que Jesus, ao curar este homem, ao limpar este homem, ele dá 2 advertências a este homem. E aqui nós vemos que os milagres de Jesus sempre vêm com advertências. Os milagres que Deus opera na nossa vida sempre têm consequências. A primeira advertência é a ordem de Jesus, que diz: e advertindo-o severamente, logo o despediu. O que é que Jesus lhe disse? Não digas nada a ninguém. Jesus não queria publicidade. Aliás, por causa da desobediência deste homem, Jesus não pôde entrar mais na cidade. Diz já no final do verso 45 que Jesus já não podia entrar mais na cidade e ele tinha que ficar cá fora. Porquê? Por causa da desobediência daquele homem. E a segunda ordem foi: agora vai e mostra-te ao sacerdote. Porque Jesus não queria que as pessoas pensassem que ele era o curandeiro itinerante lá da aldeia. Jesus queria que as pessoas compreendessem que, apesar da autoridade que ele tinha, havia aspectos legais que tinham de ser cumpridos. E novamente lá no capítulo 14 do Levítico, está lá o que é que o leproso tinha que pagar quando realmente era declarado limpo. E o que é que o Jesus diz? Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando Jesus o expulsa a primeira vez, vai-te embora, já estás limpo, vai-te embora. Ele mostra que a cura é consequência da palavra. Jesus falou e a cura aconteceu. Mas a seguir ele manda o homem ao sacerdote, porque ele quis mostrar que, apesar dele ser a lei, ele não estava acima da lei. Amém? Convém analisar e convém saber, eu estou terminando o meu sermão, convém saber que Jesus viveu e exerceu o seu ministério durante o período da lei, durante o período do Novo Testamento. Erradamente, os evangelhos estão colocados no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, o período chamado o período da graça, ele só começa em Atos 2, no dia de Pentecostes. A seguir à ascensão de Jesus, e 10 dias depois veio o Espírito Santo sobre línguas de fogo, e aí começou o Novo Testamento. Portanto, Jesus ele nunca poderia declarar guerra aberta aos sacerdotes, ele nunca podia declarar guerra aberta à sinagoga e ao templo. Porquê? Porque ele ainda vivia no período da lei de Moisés. O período da graça ainda não tinha acontecido. Você está a compreender isto?
É importante que nós analisemos estes pormenores, porque é nos pequenos pormenores, é nos pequenos detalhes que faz toda a diferença. E aí no verso 45 nós vemos a desobediência do leproso. O leproso não teve nem para aí virado, ele começou logo evangelizando. E tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. 4 coisas que eu queria só para fechar este sermão e para fechar o capítulo 1 do Marcos. Primeiro, existe uma doença pior que a lepra, que é a doença da desobediência. Se nós formos ao princípio de todas as coisas, ao princípio deste mundo, se nós formos ao princípio da raça humana, nós vemos que tudo aconteceu por causa da desobediência. Adão desobedeceu, entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou não só a lepra, mas também a morte. Muitos de nós, meus amados irmãos, andamos leprosos e não sabemos. Muitos de nós andamos carregados de lepra e não sabemos. Porque a nossa vida é baseada na desobediência. Não atentamos aos mandamentos de Deus, não atentamos aos estatutos de Deus, fazemos as coisas à nossa maneira e ao nosso feitio, ao nosso jeito, ao nosso modo. E nos esquecemos que existe alguém que nos dá ordens, existe alguém que nos controla a nossa vida e que não é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. E quando nós não atentamos à lei, ao mandamento, à ordem, à vontade do nosso Deus e do nosso Criador, nós estamos cometendo o pecado da desobediência, nós estamos leprosos. Nós precisamos entender isso. Muita gente anda aí leprosa e não sabe, porque não atenta a estas coisas. Esta é uma doença estritamente espiritual. Existem pessoas que estão definhando, carregadas de pecado e não sabem. Pastor, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço isto, eu não faço aquilo. Escute, quando você desobedece, você faz tudo. Você engloba tudo. Você tem lá o pacote inteiro. É o Big Mac do pecado. Você está a entender isto? Segundo, este texto nos convida a chegarmos a Cristo não com cerimónia, não com religiosidade, mas chegarmos a Cristo com uma fé verdadeira, uma confiança. Podemos tocar em Cristo, porque sabemos que quando em Cristo, quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, Ele também nos toca. Cristo não tem medo de tocar. Este texto também nos mostra a grande compaixão de Cristo por toda a humanidade, inclusive por si. Aqueles que dizem: Deus, sou um coitadinho, Deus não me liga, Deus não gosta de mim, eu não sei o que é que eu fiz a Ele não tem olhar para mim, Ele já me esqueceu, Ele não sabe o meu nome. É porque nunca leu este texto. Porque este texto mostra claramente que Cristo se compadece por todo aquele que se chega a Ele, por todo aquele que lhe pede ajuda. Não foi por acaso que Ele disse: tudo aquilo que vós pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Você quer segurança maior? Quer certeza maior? Em quarto lugar, aprendemos com este texto que a nossa desobediência sempre nos vai trazer problemas. A nossa desobediência nos traz problemas a nós, mas muitas vezes nos traz problemas a quem nos está mais próximos. Muitas vezes nós prejudicamos vidas com a nossa própria desobediência. Muitas vezes estamos prejudicando a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, por causa da nossa desobediência. Parece que não é mal nenhum. O homem foi evangelizar. Pastor, ele foi evangelizar. Ele foi levar o Evangelho aos outros. Ele foi falar de Cristo. Pois, mas o que é que Jesus tinha dito? E por causa da desobediência do homem, Jesus ficou incapacitado de retornar novamente à cidade. Você está a perceber isto?
São pormenores importantes que nós devemos aprender e que Marcos nos ensina com esta passagem. Então, a minha oração hoje, esta noite, é que você faça uma aproximação sincera a Jesus. É que você lhe apresente a sua vida tal como ela está. Não tenha medo de dizer: Jesus, eu estou leproso. Eu estou carregado da lepra do pecado. O meu pecado é tão grande, mas eu sei que se tu queres, eu posso ficar limpo. Se tu queres, eu posso ser curado. Se tu queres, eu posso ser perdoado. A minha oração hoje é que você perceba que quando você tem uma atitude sincera e real com Jesus, Ele vai lhe dizer: eu quero, fica limpo. Há um feedback de tudo aquilo que você diz a Jesus, há um feedback da mesma forma. Ele quer que você fique limpo. Então, eu quero hoje que você saia daqui tocando em Jesus, falando com Ele, suplicando-lhe a sua limpeza, a limpeza da sua alma. Muitas vezes as pessoas andam só à procura de bênçãos materiais, curas físicas, e esquecem-se que a maior doença está no coração. Amém, igreja? Então que Deus vos abençoe hoje e que a purificação de Jesus seja como que um renovo, mas um renovo real, palpável, visível, em demonstração de paz e tranquilidade. Então que a paz de Jesus inunde o seu coração e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.